Boa noite, nós vamos começar mais uma videopalestra, uma promoção da rede social Café História, em conjunto com o blog Brasil Recente. Nós queremos, antes de tudo, agradecer a audiência de vocês todos. Vocês não estão vendo, mas está aqui comigo o Bruno Leal, do Café História. E o tema dessa nossa videopalestra é um tema bastante polêmico, bastante atual, que é a Comissão da Verdade. Antes de iniciar, nós vamos fazer, na verdade, 30 minutos de exposição e depois 30 minutos de perguntas. Mas a gente quer dar um aviso em relação ao áudio. Se o áudio estiver muito baixo, é bom você verificar o volume do seu computador e também, se preferir, usar fone de ouvido, que costuma ajudar. E outra coisa é não ter muitas janelas abertas no computador, que isso torna a recepção mais lenta. Como eu disse, eu vou falar mais ou menos por 30 minutos, mas desde já vocês podem mandar perguntas para a meia hora final da transmissão, quando eu vou tentar responder ao máximo de perguntas possível. E para fazer as perguntas é muito simples, eu tenho as instruções aqui. Você precisa digitar a pergunta no campo, aí ao lado da minha imagem, clica em Enter ou em Say para enviar a pergunta, escolhe um nickname, um apelido e clica no botão Save Changes, esse botãozinho aí de cor verde. Pronto, a pergunta já veio. Então não precisa esperar o final, pode começar desde já a enviar as perguntas. O tema da Comissão da Verdade, como eu disse, ele é bastante polêmico. Foi um projeto de difícil aprovação no Congresso Nacional, foi uma negociação política bastante intensa, e, afinal de contas, no finalzinho do mês de outubro, o projeto foi aprovado, e então a gente espera que a presidente Dilma Rousseff sancione o projeto, criando definitivamente a Comissão da Verdade. A gente acredita que, nesse momento da sanção presidencial, provavelmente a presidente vai fazer o anúncio dos membros que compõem a comissão, que comporão a comissão. Nós vamos falar sobre isso, essa composição, daqui a pouquinho. Mas antes eu acho que é importante pensar no que é exatamente uma comissão da verdade. Essa é uma das formas, um dos mecanismos do que a gente chama de justiça de transição ou de reparação. Normalmente, depois de regimes autoritários, ditaduras, crises muito dramáticas que se abatem sobre um país, se estabelecem uma série de mecanismos para apurar os crimes, as violações dos direitos humanos e também para reparar as vítimas dessas violações. Um dos mecanismos, não é o único, mas é muito importante, é o da chamada Comissão da Verdade. Então é interessante a gente perceber que não se trata de um caso isolado, né? Há outras experiências, algumas muito famosas, acho que 3 delas são mais conhecidas e até mais relacionadas com a nossa realidade. Uma é a da Argentina, e veja bem, a ditadura da Argentina terminou em 83 e logo no ano seguinte houve a Comissão Nacional sobre a Desaparição de Pessoas, CONADEP, foi presidida pelo famoso escritor Ernesto Sábato, e todo mundo conhece o relatório final, que se intitula Brasil Nunca, Nunca Mais, na verdade. Então, isso foi logo depois do fim do regime militar argentino. No Chile também, a ditadura do Pinochet terminou em 90 e logo em 91 se instalou uma Comissão da Verdade, que lá se intitulou Comissão Nacional de Verdade e Reconciliação, e produziu um relatório também um ano depois do fim da ditadura, chamado Informe Rettig. É interessante a situação do Chile, porque passados 12 anos depois dessa primeira, eles criaram uma segunda. Sabe por quê?
porque a primeira havia verificado apenas os crimes fatais que resultaram em morte. Então, 12 anos depois, em 2003, se criou uma segunda comissão nacional, nesse caso sobre prisão política e tortura, ou seja, sobre os crimes que não resultaram em morte. Portanto, no Chile houve duas. E a mais famosa de todas, muita gente provavelmente conhece, é a comissão que aconteceu logo depois do fim do regime do apartheid na África do Sul, com a presença do famoso bispo Desmond Tutu, Comissão da Verdade e Reconciliação. A Comissão da África do Sul, ela teve essa peculiaridade de enfatizar a reconciliação. Depoimentos muito dramáticos aconteciam e a ênfase era na reconciliação, o que tornou Nelson Mandela e Desmond Tutu bastante famosos no universo político. Então, aí tem uma primeira característica da nossa. A nossa vai acontecer muitos anos depois, 26 anos depois do fim da ditadura militar, e, portanto, é uma peculiaridade. Por que será que a nossa Comissão da Verdade demorou tanto? Evidentemente que a resposta tem a ver com o tipo de transição que no Brasil foi uma transição, tem sido uma transição bastante pactuada, bastante negociada. E mesmo o interesse das pessoas só muito recentemente se volta para a ditadura, para o regime militar. Eu sempre me lembro que em 1994, quando nós programamos alguns eventos acadêmicos sobre o golpe de 64, 30 anos depois, a quantidade de gente que participava era baixíssima. E 10 anos depois, em 2004, o interesse era muito maior. Então, o interesse das novas gerações, o interesse da sociedade em geral pelos temas da ditadura brasileira vem crescendo. E isso, evidentemente, todos nós sabemos, é fundamental para que haja iniciativas da justiça de transição, como foi a Comissão da Anistia, como será agora a Comissão da Verdade. A nossa comissão, ela vai se chamar Comissão Nacional de Verdade. Esse é o nome oficial. E como é que vai ser isso? A presidente vai indicar 7 membros que devem ser, supostamente, pessoas da mais alta dignidade, que não sejam suspeitas de qualquer violação de direitos humanos, enfim, brasileiros reconhecidos por seus compromissos com a democracia. É um grupo pequeno, portanto, de pessoas, 7 pessoas. Eles vão ter 2 anos para trabalhar. Essas 7 pessoas poderão contar com 14 assessores. Tanto elas, as 7, quanto os assessores, serão remunerados por essa atividade. E em 2 anos, então, o que se espera é que eles apresentem um relatório esclarecendo as questões que são o motivo da criação da Comissão da Verdade. Que questões são essas? Por exemplo, quais foram as violações graves dos direitos humanos durante o período? Quais foram os casos de tortura e morte e desaparecimento? Como eles aconteceram? Quando eles aconteceram? Qual foi a estrutura da repressão responsável pela tortura, pelos desaparecimentos, pelas mortes? Ocultação de cadáveres, houve ocultação de cadáveres? A gente sabe que houve. Enfim, todo esse tipo de questão é o objetivo principal da Comissão Nacional da Verdade. Ela vai poder convidar as pessoas para dar testemunhos, ela vai poder requisitar documentos, uma das questões mais importantes, talvez, para a historiografia e para o conhecimento histórico do período, esse poder de requisitar todo e qualquer documento, mesmo os ultrasecretos, qualquer tipo de documento. E
também fazer audiências públicas. Então, vai ser uma série de sessões, provavelmente públicas, que nós poderemos assistir, que nós poderemos acompanhar. Uma característica importante da Comissão da Verdade é que ela tem um prazo estranho. O projeto diz que ela deve averiguar as violações de direitos humanos acontecidas desde 1946 até 1988. Muita gente não entendeu o porquê disso, já que a ditadura militar ela aconteceu de 64 a 85. O motivo é muito simples. Esse foi um dos aspectos da negociação política para se conseguir a aprovação da comissão, para talvez assim não caracterizar muito explicitamente a questão da ditadura militar. Houve dois elementos de negociação. Um foi a retirada da expressão repressão política do projeto original. E também a mudança do período. O projeto original abrangia só o período da ditadura, 64 e 85. E então se estabeleceu esse prazo, que tem até uma justificativa. Esse é o prazo de concessão de anistia dada pela Constituição de 88. A Constituição de 88 tem lá o chamado Ato das Disposições Transitórias. E o artigo 8º dessas disposições transitórias concede anistia a uma série de pessoas que foram vítimas de perseguição política nesse período tão amplo. A gente sabe que, infelizmente, a República Brasileira viveu muitos momentos de tumulto político, com uma série de episódios, Jacareacanga, Aragarças e tantos outros que tiveram punições políticas. Então, supostamente, a Comissão da Verdade teria de tratar desse período todo. É claro que isso não vai acontecer, ou pelo menos se vai acontecer num grau muito diminuto, porque a ênfase vai ser no período do regime militar, 64 a 85. Muitas pessoas que estão envolvidas com esse assunto, inclusive os parlamentares que relataram essa matéria no Congresso Nacional, já afirmaram isso. Então, a ênfase vai ser nesse período da ditadura militar. Outro aspecto importante é o do caráter de enfrentamento da verdade, sem que haja com isso a possibilidade de ações na justiça ou de criminalização de ninguém. Então, essa também foi uma condição para a aprovação da Comissão da Verdade, até porque todo mundo sabe que a Lei de Anistia de 79 perdoou também os torturadores e aqueles que praticaram violações aos direitos humanos durante a ditadura militar. Quer dizer, a Comissão da Verdade não vai punir ninguém. Essa, inclusive, é uma das razões pelas quais os setores da esquerda mais aguerrida, por assim dizer, não concordam com essa Comissão da Verdade, acham que ela é uma comissão da meia-verdade, porque, afinal de contas, não vai resultar em punição de ninguém, só no relato dos crimes. Eu acho que essa é uma visão talvez um pouco radical, mas além de radical, eu acho que ela é uma leitura que não percebe um aspecto inerente aos fatos políticos. Eles não se controlam com facilidade. Por mais que a lei que cria a Comissão da Verdade estabeleça que ela não é persecutória, o levantamento das informações que a comissão possa fazer vai provavelmente chocar a sociedade brasileira. Há o mito de que a ditadura militar brasileira ela não foi tão violenta assim. E então a Comissão da Verdade poderá pôr por terra esse mito segundo o qual a nossa ditadura, afinal de contas, foi mais ou menos branda. A gente até conhece essa expressão lamentável que foi divulgada na imprensa, de dita branda, né? Então, acho que, embora não seja possível, no momento, se punir ninguém,
que tenha cometido crimes contra os direitos humanos durante o regime militar, dependendo dos trabalhos da Comissão da Verdade, isso poderá trazer para a sociedade brasileira elementos tão fortes de convicção que talvez resultem em consequências hoje ainda impossíveis de se prever. Um outro aspecto também importante que eu acho é o seguinte: a Comissão da Verdade parte já de um patamar de trabalho bastante significativo, né? Nós temos no Brasil uma série de iniciativas ao longo dos últimos anos que foram indicando a estrutura da repressão, como foi a tortura, quem torturou, quem era torturador, quem morreu nessas ou naquelas condições, né? Por exemplo, um dos projetos mais importantes que houve no Brasil foi o chamado Projeto Brasil Nunca Mais. Todo mundo conhece aquele livro do Projeto Brasil Nunca Mais, porém ele é muito mais amplo. Enquanto os processos estavam correndo na justiça militar, advogados que tinham o direito de consultar o processo por 24 horas faziam cópia daquele processo e devolvia para o tribunal. E assim, centenas de processos foram fotocopiados com o auxílio do cardeal Arnes, e isso é a base, um acervo enorme com descrições de todas essas violações dos direitos humanos que já existe. Outra coisa que já existe é o trabalho da Comissão da Anistia. Esse é um acervo muito interessante quando nós pudermos consultar. Por quê? Para as pessoas pedirem indenização, agora, recentemente, desde 95 para cá, na Comissão da Anistia, a vítima, precisava juntar documentos comprovando que, afinal, foi perseguida ou presa arbitrariamente, ou mesmo torturada, enfim. É como se fosse a versão da vítima. Até hoje nós só temos a versão da repressão nos documentos secretos, nos documentos que estão nos arquivos, é tudo da repressão. Esse acervo da Comissão da Anistia já é o testemunho das vítimas, daqueles que foram vitimados pela repressão. E isso, então, já é um trabalho que existe. Uma terceira coisa que já existe também são os esforços que vêm sendo feitos há anos, alguns dos quais tendo resultados, para se localizar os restos mortais daqueles que morreram, foram assassinados na guerrilha do Araguaia. Né? Já há uma ou outra descoberta, provavelmente nas próximas semanas, algumas revelações nesse sentido serão feitas, e de qualquer maneira esses trabalhos, esses depoimentos, essas informações, essa busca de túmulos clandestinos também já se conhece. Então você pode perguntar, mas afinal, o que a Comissão da Verdade vai fazer de novo? Né? Eu tenho a impressão que, fundamentalmente, ela deverá sistematizar essas informações, né? Ter aí uma equipe que seja capaz de dar uma sistematizada nesse material, inclusive para que se torne mais compreensível, né? Os trabalhos do Brasil Nunca Mais, os trabalhos da Comissão da Anistia, as pesquisas de restos mortais na guerrilha do Araguaia, e mesmo a historiografia que já existe, por exemplo, mostrando a estrutura da repressão, apontando como era feita a repressão, a censura, isso e aquilo. Então, uma primeira coisa é sistematizar essas informações. Agora, além de sistematizar, é preciso ampliar o conhecimento que nós temos daquela época. E aí, na minha opinião pessoal, eu acho que esse conhecimento não virá tanto do testemunho das vítimas, virá mais da documentação histórica. Documentação histórica, quem acompanha o nosso blog, quem acompanha o Café História, sabe que há uma enorme dificuldade de acesso a esses documentos,
porque eles são protegidos supostamente pelo direito à privacidade, à imagem, etc. A Comissão da Verdade não vai ter esse problema, não vai ter essa restrição. Então, os membros da Comissão da Verdade deveriam se empenhar bastante na pesquisa documental. Acho que daí é que se pode extrair informações novas, relevantes, significativas e, diga-se de passagem, impactantes. Para quem pesquisa, como eu, os documentos sigilosos da ditadura militar, é muito visível o caráter impactante dessa documentação. Quando a gente tem contato com esses acervos, de alguma maneira a nossa compreensão sobre aquela realidade se altera, porque o grau de violência foi muito grande. Então, os membros da Comissão da Verdade deveriam de imediato requisitar os documentos, sobretudo os documentos secretos e ultrasecretos, que são os menos conhecidos. Para quem não está familiarizado com isso, os documentos sigilosos, eles são classificados em níveis. Ultrasecreto é o mais sigiloso, depois tem o secreto, o confidencial, reservado. Esses de mais baixo grau já são conhecidos pela historiografia. Os secretos, muito poucos, e os ultrasecretos, raramente nós conseguimos consultar nos arquivos. Então, eu acho que essa será uma contribuição importante e daí o papel essencial do Arquivo Nacional. A gente espera que o Arquivo Nacional mude a sua postura no sentido de bloquear a documentação com base na alegação da privacidade. Aliás, tem uma coisa que foi muito importante também. Logo depois da aprovação da Comissão da Verdade, o Congresso Nacional aprovou a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso também vai ser sancionada brevemente pela presidente Dilma Rousseff e esta lei tem lá um artigo que diz o seguinte: os documentos sigilosos que tenham relevância histórica não podem ter o acesso bloqueado sob a alegação da privacidade. Finalmente, isso é uma grande vitória que vai naturalmente também servir à Comissão da Verdade, mas vai servir a todos os brasileiros que queiram conhecer a verdade daquele período. A verdade é uma expressão um pouco problemática, mas conhecer a realidade documentada daquele período. Eu acho que a comissão também terá um significado simbólico muito importante. O simples fato da sociedade brasileira encarar de frente esse passado, que é um passado ainda não resolvido. Até hoje nós estamos às voltas com isso, tanto que estamos fazendo uma comissão da verdade. Então vai ser importante para o fortalecimento institucional, para o fortalecimento da democracia brasileira, tanto quanto para a superação desses mitos que eu já mencionei aqui, a questão da suposta não violência do regime militar brasileiro. Isso não é verdade, esse é um dos aspectos que a documentação costuma impactar. A gente conhece a violência que foi praticada contra membros da esquerda revolucionária, a tortura, a prisão arbitrária, a morte, o assassinato. Essa é a dimensão trágica da violência. Mas existe também uma dimensão pouco conhecida, que é a violência que foi perpetrada contra as pessoas em geral, contra os pais, as mães, os filhos, os parentes das vítimas, contra profissionais que tiveram suas carreiras bloqueadas, contra crianças que acabaram sendo criadas por casais que não são exatamente os seus pais, por pessoas que se dispunham a criar aquela criança, cujos pais foram presos ou mesmo desaparecidos. Enfim, uma infinidade de pequenas violências, talvez seja uma expressão inadequada, mas eu quero com isso caracterizar aquela violência que não é exatamente a tortura e a morte, mas uma série de prejuízos contra as pessoas mais diversas.
Então, isso não é conhecido da sociedade brasileira e eu tenho certeza que esse mito da dita branda vai cair por terra com os trabalhos da Comissão da Verdade. Há mais algumas questões que eu quero mencionar, já estamos chegando aqui aos 30 minutos, mais ou menos, mas tem uma coisa que eu acho que é muito importante e que tem a ver com os riscos de uma comissão da verdade. O maior perigo que eu acho é a ideia de que se pode construir uma narrativa oficial. Infelizmente, a própria presidente Dilma usou essa expressão, que por sorte não vem sendo muito repetida, e até na aprovação do projeto no Senado foi dito que não se queria construir uma narrativa oficial, uma narrativa verdadeira. A própria expressão Comissão da Verdade situa esse problema, o problema de uma visão parcial, de uma visão unívoca, de uma visão ideológica. E esse risco existe. Por exemplo, a visão romantizada da luta armada. Quem acompanha os nossos trabalhos sabe que a gente critica essa visão, que é uma visão um tanto ou quanto épica, heróica, segundo a qual a luta armada, a resistência da esquerda são os elementos fundamentais para a transição para a democracia, e também a vitimização da sociedade. Com essa expressão, eu estou querendo dizer o seguinte: a ideia de que tudo se reduzia a um lado bom e a um lado mau, quer dizer, a sociedade sofria, vítima dos militares, que eram os algozes. Essa é uma visão simplificadora. Simplificadora porque, em muitos momentos, se não muitos, pelo menos alguns importantes momentos, a sociedade brasileira apoiou o regime militar. A sociedade brasileira apoiou o golpe de 64. Quando houve o chamado milagre econômico, a sociedade brasileira estava ali praticamente apoiando aquele que foi o principal ditador da repressão, que foi o general Médici. Né? Um período estranhíssimo, auge da repressão e, em paralelo, um enorme apoio popular por conta do controle das finanças. Então, a ideia de que a sociedade foi vítima é uma ideia que encobre um pouco o apoio que houve da sociedade. Uma outra coisa que eu também acho que é importante, que é um equívoco de alguns setores, esse é um equívoco da direita, é a exigência de apurar os dois lados. Muitos militares, muita gente que apoiou o regime militar, diz o seguinte: bom, mas se é para fazer uma comissão da verdade, então tem que apurar também os crimes cometidos pela esquerda. Isso é um equívoco total, porque a comissão da verdade ela é feita para apurar os crimes cometidos pelo Estado e não por pessoas, por indivíduos. Agora, mais importante do que essa definição conceitual é o fato de que essa gente que participou da luta armada já foi mais do que penalizada. Os que sobreviveram foram presos, os que foram presos foram torturados, então não faz sentido se falar nisso. E o terceiro argumento, que eu acho muito importante, é o seguinte: mesmo no regime autoritário, mesmo na ditadura militar, o Estado brasileiro tinha todas as condições para reprimir a luta armada sem apelar para a barbárie e para a tortura. Então não dá para se falar nessa história que, em princípio, parece equilibrada de apoio aos dois, perdão, de apurar os dois lados. Né? E uma última questão é a questão do nosso papel, o papel dos historiadores. Eu tenho ouvido alguns colegas reclamando a participação de historiadores na Comissão da Verdade. Eu, pessoalmente, acho que não deve haver a presença de historiadores entre os 7 membros da Comissão da Verdade. Eu até sempre me lembro
do episódio em que o historiador Henri Rousseau recusou-se a participar do julgamento de Maurice Papon, que foi acusado de colaborar com o regime de Vichy durante a ocupação nazista da França. E os argumentos do Henri Rousseau são no sentido de que o historiador não deve decidir o que é verdade e o que não é verdade. Não deve atuar como um perito, não deve fazer esse papel que cabe mais a profissionais do campo do direito, a profissionais que atuam no campo dos direitos humanos e assim por diante. Então, me parece que não, nós não devemos participar. Claro que isso é uma opinião pessoal, eu não condenaria nenhum historiador que, se convidado, se dispusesse a participar desses trabalhos, mas pessoalmente eu tenho essa opinião. Eu acho até que se pode dar muitos subsídios, informações documentais, históricas, mas não ter a pretensão de a história atuar como um tribunal da verdade, para usar a velha expressão conhecida da visão ciceroniana. Quem está cotado para participar da Comissão da Verdade são pessoas que têm um perfil um pouco aqui e um pouco ali, né? Um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda. São especulações, nós não sabemos os nomes que a presidente Dilma Rousseff vai indicar, mas tem se falado, por exemplo, em nomes como o do Paulo Sérgio Pinheiro, que seria um excelente nome, já que é um diplomata, um professor, um pensador que tem atuado muito, com muita respeitabilidade e reconhecimento internacional no campo dos direitos humanos. Esse seria um excelente nome. Outros nomes que parece que estão sendo cogitados para dar um equilíbrio aí no campo liberal, democrático, são o do ex-governador, vice-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, e o do ex-presidente, vice-presidente Marco Maciel. Marco Maciel foi vice-presidente de Fernando Henrique durante o regime militar, foi governador indireto de Pernambuco. Cláudio Lembo também foi vinculado ao partido que hoje se chama DEM. Então, são nomes que você percebe que se pretende, parece, com isso, dar um certo equilíbrio. Naturalmente, tudo isso tem a ver com a composição, equacionamento político dessa Comissão da Verdade. Outros nomes são do ex-presidente da OAB, César Brito, há também a professora da PUC de São Paulo, que é muito conhecida pela atuação no campo dos direitos humanos, Flávia Piovesan, e o Nilmário Miranda, que foi secretário de Direitos Humanos. Nós vamos passar para as perguntas logo agora, mas eu queria concluir essa minha fala inicial chamando a atenção para um fato. Eu tenho a impressão que, além de nós termos um melhor conhecimento da realidade desse período da ditadura, superando esses mitos e tudo mais, o enfrentamento dessas questões pode ser uma espécie de sublimação, uma espécie de catarse desse passado tão pesado e que não quer passar. Basta ver que a lei da anistia de 79 foi questionada no Supremo Tribunal Federal no ano passado pela OAB. Então é uma coisa que não se resolve, é uma transição de muitos e muitos anos, né? Nós estamos criando a comissão quase 30 anos depois do fim da ditadura militar. Então eu acho que ela, além de todos os benefícios que possa ter, poderá, se bem-sucedida, ter esse benefício de ser uma forma de enfrentamento, a forma possível, a forma que a sociedade brasileira admite para se fazer esse enfrentamento do passado. E não nos iludamos, embora não esteja prevista nenhuma possibilidade de punição, se os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade forem bem conduzidos, o futuro a Deus pertence. Só depois é que nós poderemos ver o que vai acontecer. Mas, em política, nunca se sabe o que pode acontecer. E esse
processo de transição, de justiça de transição, que é a Comissão Nacional da Verdade, não é um processo jurídico, é um processo eminentemente político. Então era isso que eu queria dizer para vocês, e agora a gente vai tentar responder algumas perguntas que chegaram aqui. E eu quero, inclusive, dizer que eu vou tentar responder o máximo possível e as que eu não conseguir responder, depois a gente responderá por escrito no nosso blog. Tá? A pergunta que eu tenho aqui é a seguinte, uma primeira. O senhor já foi integrante do Memórias Reveladas. O senhor acredita que a documentação produzida pela Comissão da Verdade será realmente disponibilizada para os interessados? Olha, quem faz a pergunta é a Andréa. Eu acredito que sim, pelo seguinte, porque está na lei. Né? Lá está escrito que a comissão terá acesso a todo e qualquer documento, inclusive cita explicitamente o Arquivo Nacional. Vai ser importante também porque vai se tirar um pouco essa impressão de que os documentos são chocantes e reveladores. Na verdade, o trabalho com a documentação é um trabalho paciente, de formiguinha, e nesse sentido os 2 anos são um prazo curto, mas pode ser o suficiente para que o Arquivo Nacional e outros arquivos, como alguns arquivos estaduais também, que têm uma atuação restritiva, se convençam de que é fundamental obedecer à lei. Agora é lei, né? Não se trata, não há mais desculpa, está na lei a possibilidade desse acesso. Aqui há uma pergunta de Saraiva que diz o seguinte: o senhor não acredita que as ações da Comissão da Verdade estão muito limitadas? As ações. Bom, talvez você esteja se referindo ao problema que eu mencionei dela não ter caráter punitivo. Mas, como eu tentei dizer há pouco, eu acho que essas ações são importantes para o enfrentamento da realidade, do que realmente aconteceu, para que a sociedade brasileira se dê conta do grau de violência que houve no seu passado recente. Isso tem impacto, isso tem uma dimensão pedagógica, no sentido da cidadania, no sentido da construção de uma percepção política mais refinada do passado e, portanto, fundamental para que a sociedade brasileira cresça politicamente no contexto da nossa democracia, que, se nós pensarmos bem, ela é ainda muito recente, muito tenra. Então, eu acho que a Comissão da Verdade ela vai ter esse papel, se trabalhar bem, de maneira que não me parece que seja restrito, não. Aqui nós temos alguns parabéns, nós agradecemos aos cumprimentos, relatando aqui a importância dessa questão. Aqui o Ricardo Leite pergunta: gostaria de saber se é suficiente uma comissão formada por 7 membros e 14 auxiliares diante de tamanha quantidade de informações a serem analisadas durante 2 anos. Esse é um desafio tremendo, né? Portanto, isso impõe uma grande necessidade de experiência na liderança que assumiu os trabalhos da Comissão da Verdade, no relator, né, para que conduza com muita qualidade esses trabalhos. Não pode se perder em muitos testemunhos, não pode se perder em muitas audiências públicas, esses aspectos que às vezes são mais espetaculares, mas que resultam em pouca coisa nova. Certamente, se Paulo Sérgio Pinheiro, por exemplo, ou um profissional desse quilate estiver à frente dos trabalhos, essa condução ficará assegurada, essa condução eficaz, né? O número 7 ele é pequeno, né? Os 14 assessores também me parece um número modesto, mas, enfim, é o que deu para fazer. E eu acho que a sociedade brasileira poderá auxiliar muito, e não me surpreenderá que
testemunhos espontâneos surjam, sobretudo da parte dos militares, como nós vimos recentemente o cabo Anselmo dizer num programa de entrevistas que iria à Comissão da Verdade fazer revelações. Esse é um aspecto muito interessante, já que se trata de um espaço oficial, pode ser que pessoas que conheçam detalhes sobre a repressão, sobre a guerrilha do Araguaia, se disponham a comparecer, né? O que tornaria, evidentemente, os trabalhos dos sete mais facilitado. Aqui o Vinícius pergunta: o que o senhor acha da Comissão da Verdade se ela não pode ir contra a lei da anistia? Pois é, Vinícius, poder não pode mesmo não. Mas havia uma estratégia de lideranças dos direitos humanos alguns anos atrás que era o seguinte: esperava-se que a esquerda entrasse com uma porção de processos na justiça e esse volume de processos seria tão grande que acabaria, então, possibilitando uma revisão da lei da anistia de 79. Isso não aconteceu. O que aconteceu? Um desses líderes de direitos humanos no Brasil descreveu como um raio em céu azul, que foi aquela ação da OAB, que de repente surgiu contestando a lei da anistia e deu no que deu, deu errado. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que é possível que o volume de informações novas impacte a sociedade brasileira. Porque se nós pensarmos bem, por que a lei da anistia não é alterada? Não é alterada porque o Congresso Nacional não altera. E quem elege os parlamentares é a sociedade brasileira. Outra pergunta é do Maicon. Ele diz o seguinte: professor, o senhor crê na efetividade da Comissão da Verdade a curto prazo ou apenas em período mais alongado? Ô, Maicon, eu acredito que isso poderá acontecer em curto prazo, até porque são 2 anos só. Não tem jeito de prorrogar, a própria presidente já anunciou que quer o relatório entregue em 2014. Então, o que tiver de acontecer vai ser realmente em curto prazo, nesse prazo de 2 anos. E, como eu estou dizendo, as revelações que a documentação secreta e ultrassecreta da repressão, da estrutura da repressão pode trazer, ela é muito impactante. Então, eu creio sim na efetividade dos trabalhos se houver uma condução boa desses trabalhos, um trabalho bem feito, que vá onde realmente precisamos ir, que é a questão da documentação e não propriamente só nos testemunhos, porque testemunhos nós já temos muitos. Os testemunhos da esquerda, a memória da esquerda, a comissão da anistia e assim por diante. O Newton faz uma pergunta mais conceitual: se existiu de fato a ditadura militar. Eu creio que sim, mas essa é uma temática que a gente pode discutir em outro momento. Talvez queira chamar de regime militar, ditadura, essas coisas assim. Vamos tentar focar aqui na nossa Comissão da Verdade. E a Cecília pergunta se essa comissão tem que ter muita garra e um forte propósito, com certeza a longo prazo. É uma opinião da Cecília, mas o prazo, Cecília, é esse mesmo que nós temos, 2 anos, e até 2014 ou acontece ou não acontece mais. E aí eu até aproveito para dizer uma coisa que eu não disse antes, que é o seguinte: eu acho que essa é a nossa última chance. A última chance de fazer um enfrentamento consistente das violações dos direitos humanos na ditadura militar, porque quanto mais o tempo passa, mais isso vai se esgarçando e o interesse vai diminuindo. Então, é uma chance, talvez última, que nós temos. Vamos ver mais algumas perguntas aqui. Diz o Rabelo: boa noite, professor. Até que ponto o lado político, partidário, ideológico e de interesses poderá influenciar nesse empreendimento? Bom, a gente espera que num ponto controlável, né? Num ponto que se possa controlar, porque esses fatores sempre interferem. Mas se os trabalhos forem conduzidos com isenção,
e, portanto, a questão da composição é muito importante, nós poderemos, inclusive, nós, eu digo a sociedade, acompanhar e ver se essas interferências estão acontecendo, denunciar, fazer o que for. Aqui a Cecília também tem uma opinião sobre a importância do povo no processo democrático de verificação da história. Aqui a Cássia Bobadilha pergunta: gostaria de saber o que o senhor achou sobre os substitutivos que a deputada Luísa Erundina apresentou, cujo relator fora Aloísio Nunes. A deputada Luísa Erundina, até onde eu sei, ela está empenhada em ampliar o alcance da Comissão da Verdade naquela linha que eu mencionei de talvez se conseguir punições. Eu acho que isso está fadado ao fracasso como um a priori. Como um a priori já era, a Comissão Nacional da Verdade está aprovada nos termos em que está, mas como eu disse, a verdade mobiliza, a verdade é impactante, a realidade do conhecimento histórico é muito mobilizadora a partir dessa documentação. Então, eu acho que a esperança da deputada, nesse momento, é até de fazer uma espécie de comissão paralela, se eu bem entendi, ou uma comissão no contexto da Comissão de Direitos Humanos do Congresso para acompanhar os trabalhos. Isso me parece bastante positivo. Quanto mais gente acompanhando, melhor, evidentemente. Nós queremos acompanhar e que a comissão trabalhe com transparência e publicidade. Aqui uma outra questão da Larinha, dizendo que as torturas continuam acontecendo na atualidade. Conhecendo melhor o passado, teremos base para nos manifestar no presente e nos colocarmos perante as imposições. O senhor concorda com essa colocação? Eu concordo, Larinha, plenamente. Acho que a tortura no Brasil ela é secular, sempre existiu, sobretudo contra os pobres e negros, e continua acontecendo hoje, de modo que a condenação da tortura no regime militar tende a se ampliar para a condenação da tortura em geral, em termos gerais. O Ricardo Leite pergunta se os documentos da Operação Brother Sun também poderão ser confrontados durante essa investigação. Olha, poder pode, Ricardo, mas eu não vejo bem como os documentos da Brother Sun poderiam ser úteis para se verificar a violação de direitos humanos nesse período, né? No caso do Estado brasileiro, já que a Operação Brother Sun foi patrocinada pelo governo dos Estados Unidos. Aqui, uma outra pergunta menciona a questão dos documentos, para saber se eles realmente estarão disponíveis. A gente já comentou essa questão, é uma obrigação, a lei estabelece que sim. Diz o Emerson: professor, o senhor deveria ser indicado como um dos membros ou um dos auxiliares. Tem que ter um historiador. O Emerson acha que tem que ter historiador, mas eu não aceitaria a indicação, pelas razões que eu já mencionei. Isso está fora de cogitações para mim. Naturalmente, se outro historiador for indicado, isso é uma opinião pessoal, que parte naturalmente de um princípio, digamos, teórico sobre o papel do conhecimento histórico. Mas há historiadores que se dispõem a atuar e alguns deles merecem todo o meu respeito. Inclusive, no Brasil, há historiadores que já atuaram como perito histórico em tribunais internacionais, para dar o contexto histórico de circunstâncias relacionadas a regimes autoritários e violações de direitos humanos na América Central. Quantos historiadores poderão participar? Pergunta o Ricardo. Como a gente sabe, até agora nenhum. Já são 7 membros, mas eu não creio que haja indicação de historiadores.
Vamos ver mais perguntas aqui que haja. Alguém está reclamando do sinal aqui, é sempre um problema da internet. O Maicon pergunta se eu sei se a ANPU se posicionou sobre esse tal representante. Eu não tenho informações sobre a posição da ANPU. Como eu disse, a minha opinião é pessoal, não é uma opinião, evidentemente, institucional, embora eu atue como professor de História do Brasil da UFRJ, que nesse momento seja também o coordenador da área de História na CAPES. Mas eu estou falando em meu nome pessoal, simplesmente. Aqui o Diego Nogueira também concorda com a necessidade da presença de um historiador. Vocês estão vendo que a minha opinião é absolutamente minoritária, todo mundo quer historiador na Comissão da Verdade. Eu acho que é um perigo danado. Tem uma expressão do Paul Valéry que é muito famosa. Ele diz assim: ainda bem que a guilhotina não está na mão dos historiadores. Mas isso é uma brincadeira, viu, gente? Embora a expressão do Paul Valéry seja essa mesmo. Aqui tem uma outra pergunta. É possível que a Comissão da Verdade resolva questões afirmadas por historiadores e que ainda foram comprovadas? Como se resolvem essas contradições na história? Por exemplo, tem a questão o mito de que os oficiais generais não tinham conhecimento da tortura. Quem acredita nisso? Bem, mas existem poucos documentos que comprovam a responsabilidade dos oficiais generais pela tortura. Então, a Comissão da Verdade pode sim revelar documentos nesse sentido. Essa é uma tese historiográfica muito importante, muito discutida e para a qual faltam documentos. Então, é importante que haja essa pesquisa documental. Outra pergunta aqui, vamos ver. Pat está dizendo que, pelo que eu entendi, sou muito a favor dela, da comissão. A Andréa expressa a opinião de que a comissão tem que ser formada por diferentes partes da sociedade. Eu também acho isso. Vejam que a comissão da Argentina, a comissão da África do Sul, tinha o quê? Escritores, religiosos, né? Quem sabe um grande artista ou uma grande artista brasileira que fosse respeitada pela sociedade ou respeitado pela sociedade não pudesse participar da Comissão Nacional da Verdade no Brasil. Acho que seria importante esse tipo de composição social. Vamos ver se tem mais perguntas. Temos a chance de que alcancemos várias camadas da sociedade, diz a Andréa. Outras perguntas sobre a documentação histórica que deveria ser pública, pergunta aqui mestre das letras. Essa é uma questão essencial, a questão da documentação pública. E a Lei de Acesso à Informação, que foi aprovada agora também, ela tem um significado muito importante para isso, né? Daqui para frente, assim que a lei for sancionada, nós que fazemos pesquisa histórica desse período devemos correr para o Arquivo Nacional e outros arquivos pedindo acesso garantido pela lei, né? O Arquivo Nacional e outros arquivos não poderão mais alegar a questão da privacidade. Então, estamos torcendo também para que a sanção da Lei de Acesso à Informação venha logo, se possível, no mesmo dia que a da Comissão da Verdade. Aqui ainda temos uns minutinhos para responder mais algumas perguntas. Tem aqui uma informação sobre o trabalho que está sendo feito no Museu do Rio Grande do Sul, que foi paralisado pela secretária. Esses trabalhos estaduais são muito importantes, né? Há alguns problemas graves acontecendo em alguns arquivos estaduais. Esses arquivos estaduais têm a documentação muito importante dos DOPs, que eram órgãos de repressão ligados à segurança estadual. E, por exemplo, o arquivo da Bahia está com problemas, arquivos estaduais em outros lugares também com problemas. Então, é muito importante
que haja um revigoramento da estrutura estadual de arquivos, porque eles têm documentos muito importantes sobre o período. Aqui tem perguntas também sobre a questão da documentação. O Ricardo pergunta sobre a questão da punição e pergunta o seguinte: se é possível blindar essa comissão, tendo em vista que no Brasil informações sigilosas sempre acabam vindo à tona. Essa é uma questão importante, Ricardo, porque a comissão, inclusive, poderá fazer, eventualmente, sessões sigilosas, fechadas, para proteger a testemunha. Vamos supor que alguém se dispõe a dizer onde estão os restos mortais de alguém que morreu no Araguaia, ou então queira entregar uma documentação que ela guarda com si, que participou de um órgão de repressão. Então, nesses casos, a comissão poderá fazer uma sessão para preservar a testemunha. A Jana pergunta se os integrantes da sociedade têm que participar da Comissão da Verdade. Na verdade, ela está afirmando isso, ela diz que isso é interesse de todos. A Isadora pergunta: o senhor indica alguma teoria, seja ela psicológica ou sociológica, que dê um arcabouço teórico para a Comissão da Verdade? Olha, Isadora, eu acho que as reflexões mais importantes nesse sentido são aquelas que dizem respeito ao evento traumático. Existe uma grande discussão teórica sobre o evento traumático, ou seja, o fato histórico que tenha uma dimensão traumática para a sociedade. O emblemático foi o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, mas outros também são colocados nesse mesmo contexto, como os genocídios mais recentes que houve e também as ditaduras militares nos países latino-americanos. Então, esses processos históricos são conhecidos como eventos traumáticos. Um grande pensador desse assunto é o Dominique Lacapra. Aqui, a Cecília diz que menciona a questão da documentação, algo que a gente já mencionou. Aqui tem uma pergunta sobre o livro do Jacob Gorender a respeito do combate das trevas e a participação de Edgar de Almeida Martins. Eu não tenho elementos sobre isso. A opinião aqui de que a lei ainda é muito restritiva. A participação de pessoas que foram da Arena e pessoas da direita na comissão. É uma questão polêmica, né? E que, diz o Benildo aqui, que só o andamento do processo dará algumas das mais frequentes perguntas. Vamos ver se tem alguma questão mais objetiva que a gente possa responder aqui. Pergunta, por exemplo, o senhor acha que a comissão pode esclarecer falsidades históricas, como a de que alguém que negou interrogatórios do DOI-CODE? Eu acho, viu, aqui teu nome não está dando para ler, que a questão principal é mais de natureza global, estrutural. Se nós nos atermos a episódios pontuais para ver quem traiu, quem não traiu, quem fez isso, quem não fez aquilo, por exemplo, do lado da esquerda, esse não é um bom caminho. O importante é apontar, sobretudo, os responsáveis pela repressão, muitos dos quais já estão mortos, né? A questão do tempo passado desde o fim da ditadura militar coloca esse problema para a justiça de transição brasileira. Aqueles que foram responsáveis já estão muito velhos ou mortos. Aqui tem outras questões sobre por que os historiadores, nessa primeira etapa, optaram em reproduzir as informações plantadas pelos órgãos de repressão da época. Eu acho que isso não aconteceu, não. Há uma historiografia muito interessante a respeito do regime militar e é uma historiografia que tem se amparado muito na documentação sigilosa. Então, ela é
renovadora e vai crescer muito mais nos próximos anos. Olha, tem muitas perguntas aqui que eu me comprometo a reunir e a responder por escrito no blog, como a gente já fez na outra videopalestra que fizemos meses atrás, junto também com o Café História, de maneira que vai se completar 1 hora dessa transmissão e eu quero mais uma vez agradecer pela audiência de vocês, por assistir essa exposição e participar com perguntas desse debate. Agradecer em meu nome, do Bruno Leal, do Café História, que sempre colabora conosco nessas iniciativas, que são muito importantes também para mostrar, para divulgar o conhecimento histórico para além do muro da academia, utilizando os mecanismos tecnológicos, as redes sociais, a internet, tudo que está à nossa disposição, em prol disso que a história dos períodos mais recentes tem de muito interessante, talvez que haja de mais interessante para o historiador como eu trabalha com os períodos recentes, é essa possibilidade de diálogo com as pessoas que, se não viveram, pelo menos estão muito perto dos processos históricos que a gente quer estudar. Então, mais uma vez, obrigado pela audiência e até uma próxima videopalestra para a qual a gente conta com a audiência de vocês. Um abraço e boa noite.